A hipertensão arterial sistêmica em cães e gatos, assim como no ser humano, é uma doença silenciosa que pode levar a diversas lesões em órgãos-alvo, mais especificamente cérebro, olhos, coração e nos rins. E muitas vezes essas lesões são irreversíveis, a gente não pode mais fazer nada com relação a elas. Por exemplo, cegueira aguda muitas vezes é irreversível causada pela hipertensão arterial sistêmica. Então, saber classificar a hipertensão e saber quais lesões de órgãos-alvo a gente tem que sempre buscar e monitorar é fundamental na prática clínica. Por isso, todo bom veterinário clínico tem que saber isso. E essa é uma dúvida muito constante que eu recebo nas pós-graduações em que eu ministro aula, pelo direct, por todos os meios digitais. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes, já curte o vídeo e também já se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificação, assim o YouTube te avisa cada vez que eu postar vídeos de qualidade, relevantes, sempre didáticos e desenhados, como você que já está inscrito no canal já conhece e já pode usar na sua prática clínica para ter a certeza de estar no caminho certo. Então vem comigo, que a gente vai para a página de desenho, já para você entender tudo isso. Já deixei prontinho aqui o nosso sistema cardiovascular acoplado ao sistema respiratório, como você já está acostumado. Isso é muito importante para entender o seguinte: quando a gente fala de hipertensão arterial sistêmica, a gente está falando do leito arteriolar sistêmico, que provavelmente está muito constrito. Se a gente lembrar da fórmula da pressão arterial, ela é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Como a hipertensão arterial sistêmica é o aumento sustentado da pressão, via de regra, a gente pode ter hipertensão ou por aumento do débito ou por aumento da resistência vascular periférica, que é o mais comum, que é este setor aqui do sistema cardiovascular mais constrito. Então, quando a gente fala de classificação da hipertensão arterial sistêmica, ela tem três classes. A primeira classe é a hipertensão chamada de situacional, que é a hipertensão do jaleco branco, momentânea, que o paciente está lá mais estressado no momento da aferição, e aí eu tenho um valor elevado. No ser humano, já existem diversos trabalhos já bastante antigos comprovando que o ser humano que tem hipertensão arterial do jaleco branco é mais propenso a desenvolver aumento de pressão sustentada no decorrer da vida. Nos cães e gatos, a gente ainda não tem essa informação, mas é um sinal de alerta. Se o paciente, cada vez que eu vou aferir a pressão na minha rotina clínica durante a consulta, ela está mais alta, mesmo sendo a situacional, é um paciente que eu tenho que manter mais perto de mim, porque ele pode desenvolver hipertensão arterial sistêmica, em tese. A segunda classificação é a hipertensão arterial sistêmica primária, chamada também de essencial ou idiopática, que até pouco tempo atrás a gente achava que os animais não tinham. Hipertensão arterial sistêmica primária ou essencial é aquela que a gente não consegue definir uma causa de base, uma doença de base levando ao aumento de pressão, mas não quer dizer que ela não exista, quer dizer que simplesmente a gente não consegue definir, dadas as condições que controlam a pressão arterial. São muitas, então a gente não tem condição muitas vezes de ter certeza do que aconteceu primeiro. E, sem dúvida, a classificação da hipertensão mais comum é a secundária, aquela que é causada por uma doença de base e a gente consegue estabelecer essa doença de base. Aí eu vou citar as mais comuns aqui nos nossos pacientes. A gente tem causas renais, então doenças renais agudas e crônicas podem levar a processo hipertensivo. As próprias doenças cardíacas também podem levar ao processo hipertensivo, eu tenho que ficar de olho. Doenças endócrinas, qualquer doença endócrina pode levar à alteração da pressão arterial, isso tem que estar dentro do nosso radar. A gente também pode ter doenças neurológicas, levando ao aumento sustentado da pressão arterial. A gente pode ter a hipertensão arterial causada por drogas ou fármacos, como, por exemplo, eritropoetina ou algumas outras medicações prescritas por nós clínicos mesmos que podem elevar a pressão arterial. E a gente também tem as neoplasias que também podem levar a processos hipertensivos. Então, toda vez que a gente classifica uma hipertensão como secundária, ou seja, tendo uma causa de base, as mais comuns são essas aqui, não quer dizer que sejam as únicas, mas aquelas que a gente tem que mais manter sobre o nosso radar. E agora, sobre o título desse vídeo, quais lesões em órgãos-alvo eu posso ter
pelo processo hipertensivo. Vamos lá, eu já deixei separados aqui os 4 sistemas afetados pela hipertensão arterial. Lesão em órgãos-alvo, no sistema nervoso central, então eu posso ter processos convulsivos. As convulsões podem ser causadas por hipertensão. Então, se eu tenho um paciente que chega com descrição de convulsão, eu tenho que buscar, tenho que saber como é que está a pressão arterial dele, o head turn, aquela situação em que ele está virando a cabeça. Eu também posso ter alterações comportamentais, ou seja, pacientes que tinham um comportamento um pouco mais tranquilo, estão ficando mais agitados, ou ao contrário, pacientes que tinham um comportamento mais agitado, estão ficando mais quietos. Eu também posso ter alterações de equilíbrio, é muito comum, especialmente nos gatos. Tem algumas figuras pós-mortem no livro do professor Etienne Coté, inclusive, mostrando isso. Alterações de ataxia. Depois a gente vai para os olhos. O que eu posso ter de alteração nos olhos? Eu posso ter o glaucoma. Aí alguns oftalmologistas ficam loucos com a gente. Não quer dizer que o glaucoma seja causado exclusivamente por hipertensão arterial sistêmica, mas pacientes com glaucoma precisam ter a pressão sistêmica aferida para excluir essa causa. Eu posso ter uma alteração que é bastante comum, como a cegueira aguda, que muitas vezes é irreversível, conforme eu falei no início desse vídeo, por processos hipertensivos. Então, isso também tem que estar no nosso radar. Eu posso ter algum tipo de derrame causado por hipertensão arterial sistêmica. Também posso ter alterações de córnea e também posso ter, eu vou até colocar numa outra cor aqui, tortuosidade dos vasos retinianos, ou seja, os vasos da retina tortuosos. Isso é patognomônico para a hipertensão arterial sistêmica. No coração, a gente pode ter a presença de sopro, pode ter auscultação de galope, pode ter hipertrofia concêntrica, que é o mais comum. E aí tem que lembrar o seguinte, a hipertrofia concêntrica, ela pode levar também a outra alteração, que é a arritmia cardíaca, pode levar à isquemia cardíaca. Por quê? Porque para o coração ficar mais grosso, para poder gerar mais pressão, tem que ter recrutamento de alvéolos em paralelo e tem que ter depósito de colágeno. E esse colágeno vai levando à fibrose cardíaca, que é outra alteração que pode acontecer. Também podemos ter alterações de bloqueios de ramo. Isso também é comum por conta da hipertensão ou algumas arritmias. E quando a gente vai para os rins, o que eu posso ter de alteração renal por doença, por hipertensão arterial sistêmica? A gente pode desenvolver doença renal crônica, pode desenvolver lesão renal aguda e vice-versa. Tanto as doenças renais crônicas e agudas também podem levar ao processo hipertensivo. Então, é uma comunicação de via de mão dupla. Tem uma outra alteração, que é a proteinúria. Vou ter que separar a palavra aqui, ó. É a proteinúria, que é a liberação de proteína pelos rins. E a gente tem também a diminuição da taxa de filtração glomerular, dentre outras coisas nos rins que podem aparecer. O que eu preciso lembrar, então? Alterações no cérebro, nos olhos, no coração e nos rins podem ser causadas por hipertensão arterial sistêmica. Isso tem que estar dentro do seu radar. Você precisa aferir a pressão do seu paciente de uma maneira correta. E daí, qual metodologia usar? Doppler ou oscilométrico? Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo exatamente sobre isso, sobre o método que eu uso. Eu explico como cada um funciona, qual é mais fidedigno e por quê. Se você ainda não assistiu, vai lá, clica e assiste, porque vale muito a pena, sempre desenhado e didático para você manter todas essas informações na sua consciência, para você tratar melhor os seus pacientes, ter o senso de identidade profissional aumentado. E se esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a clicar no link abaixo para entrar na fila de espera num grupo de WhatsApp para os meus cursos em cardiologia veterinária. Sempre cursos didáticos dessa forma, desenhados para ficar fácil o seu entendimento, com aplicações práticas, todas baseadas nos melhores e mais recentes artigos científicos para você utilizar e já ver resultado. Nesse momento não tem curso aberto, mas quem está na lista de espera garante que consegue entrar nos cursos, porque as vagas são sempre limitadas e a concorrência é muito grande. Então clica, entra lá,
Vale a pena ficar na lista de espera porque os cursos têm mudado a vida de milhares de veterinários ao redor do Brasil. E já curte esse vídeo, compartilha com outro colega também, para ele poder aproveitar e ficar grato a você. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus.